Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado semanal. Hoje é quinta-feira, dia 9/5/2013, eu sou Luiz Fernando Roxo e a gente está começando mais um bate-papo sobre mercado. Nesse programa a gente comenta um pouquinho como é que foram as notícias econômicas da semana, de sexta-feira para cá, o que está acontecendo, o que foi importante, e eu tento dar um pouco da minha opinião sobre o que essas notícias podem influenciar o mercado, qual é a leitura disso, como é que uma coisa se liga na outra. Então eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo e que, se tiverem perguntas ou algum tipo de contribuição, quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade, o canal está aberto para isso mesmo, é só ir lá no chat fazer a pergunta que a gente já faz o comentário na hora. Se você está assistindo o programa pelo YouTube, pode mandar uma mensagem para a gente por e-mail. O meu e-mail é roxo, ROXO, @rox, que é ROCX.com.br. Eu respondo a sua pergunta com certeza, com muita alegria. Muito bem, vou mudar aqui a tela então, vamos tirar o meu rosto e vamos colocar o fundo de tela aqui da Directa. Eu faço isso para que as pessoas que têm uma internet um pouco com uma banda um pouco mais baixa não fique com o programa tão picado, né, tão ruim em termos de transmissão. Então, tendo uma tela de fundo fixa fica mais fácil. Hoje eu vou mudar um pouquinho a nossa abordagem, o modelo como a gente faz o nosso bate-papo. É só um teste mesmo, vamos ver se vocês gostam. Eu vou falar, ao invés de juntar as notícias por assunto, né, a gente juntava Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil e depois umas notícias de mercado de maneira geral. Hoje a gente vai falar das notícias por data. Então vamos começar com a sexta-feira passada, o que aconteceu, segunda-feira, terça, quarta-feira, e vamos falar um pouquinho de hoje também. Vamos ver o que fica melhor, se é aquele outro modelo que a gente juntava as notícias por assunto ou se é esse modelo. Muito bem, então as principais notícias da semana, eu acho, né, o que a gente pode dar como ponto alto aí, são os esforços do Ike, né, as empresas X aí, que ele está fazendo uma gambiarra aqui, uma ali. A empresa de petróleo, ele vendeu 40% de 2 poços e mais, deu uma opção da Petronas comprar 5% da empresa em 2015, 2017, alguma coisa assim. Fez outro tipo de negociação na MMX, tomando um pouco de dinheiro de BNDES, vendendo participação, fazendo uma série de coisas. A OSX, ele mandou um monte de gente embora, tá cortando aqui, cortando ali. Então eu acho que a notícia é que o Ike está conseguindo sobreviver, mas está dilapidando, né, aquela obra que ele tinha feito de que uma empresa ligava na outra e todas elas eram controladas por ele e tudo mais. A coisa está ficando meio bagunçada, e esse é exatamente o problema, né, de quem faz um planejamento muito maior do que consegue executar num país em que há muita dificuldade para se empreender e todas essas coisas que a gente já tem visto. Eu acho que a outra notícia importante da semana é que a inflação no Brasil não cedeu como se imaginava. A gente teve 2 ou 3 índices saindo na semana, aí a gente vai ver, quando acompanhar as notícias semanais, a gente vai ver quais foram os índices que saíram e como é que a gente consegue ler essas notícias, né? Mas o fato é que de terça-feira para cá saíram pelo menos 2 índices de inflação, e acho que a principal notícia com relação à inflação brasileira é que se esperava que os alimentos cedessem e eles não cederam. Então, assim, a inflação não está descontrolada, mas não está cedendo, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Eu acho que uma terceira aspecto importante que eu e o TG, que me ajuda a fazer essa programação, percebemos é que tá saindo resultado de um monte de gente, um monte de empresa,
E todos eles estão com características muito parecidas, que é o seguinte: o resultado é pior do que o ano passado, do que o trimestre passado, então os resultados de maneira geral estão piores, porém as expectativas de resultado já eram piores e elas até vieram melhor do que o mercado esperava, mesmo assim são resultados piores. Além disso, a maioria das empresas teve uma melhora operacional, significa que o problema não é delas, né? Elas conseguiram ganhar eficiência. Um caso clássico disso foi BR Malls, Guatemi e principalmente Ambev, né? Ambev teve uma queda na sua receita, né, nas suas vendas, mas o resultado operacional veio melhor. E é isso que a gente está vendo em muitos dos resultados que estão saindo no Brasil. Números de receita, número de vendas bem pior ou pior. Por exemplo, a Ambev veio com uma receita 9% abaixo do mesmo trimestre do ano passado, porém a Ambev deu lucro, um lucro de 1%, um lucro pequeno, não teve aumento de venda, a geração de caixa não aumentou muito, mas ela teve um aumento de lucro. Significa o quê? Significa que por mais que as empresas estejam se esforçando para aumentar a eficiência e estão se esforçando, estão aumentando a eficiência, o problema é de receita, então o problema é econômico mesmo. A população, aquele consumidor ávido que comprava tudo e melhorava a cada trimestre o resultado das empresas, esse cara está parando de comprar. Essa que é a notícia. Então, na sexta-feira passada, as notícias eram o seguinte: relatório de emprego nos Estados Unidos ficou acima em abril do que era esperado. A economia americana tinha criado, essa notícia de sexta-feira, criou 165 mil vagas em abril, acima do que era esperado, os 138 mil de março e os 88 mil que eram esperados. E a taxa de desemprego caiu de 7,6 para 7,5. Tivemos pelo menos mais duas notícias de emprego boas nos Estados Unidos da quinta da sexta-feira passada para cá. Depois, multa da TIM, resultado líquido da Cielo cresceu 13% no primeiro trimestre. Então a Cielo continua crescendo, é que o mercado dela, que é esse mercado de pagamentos eletrônicos, cresce mesmo, né? Depois, o lucro do Fleury caiu. Comissão Europeia prevê que a zona do euro vai encolher 0,4, isso é normal, está dentro aí do que ela já estava prevendo anteriormente. Na sexta-feira as bolsas asiáticas tinham fechado em alta, majoritariamente, enquanto na China subia, os australianos estavam realizando lucro, então tinha lá um equilíbrio na Ásia, sendo que a China na sexta-feira subiu. Aqui, ó, quinta-feira passada, IPC-FIP tem alta de 0,28 em abril. O índice de preço consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo, registrou alta de 0,28 em março. E o IPC, em abril, em março tinha sido 0,17. Então, primeira notícia de aumento de inflação. Depois, a notícia da CSN ainda comprando a CSA, né, que é a siderúrgica do Rio de Janeiro, lá, a siderúrgica que é da ThyssenKrupp, que ela quer se livrar, que esse grupo alemão quer se livrar dessa siderúrgica aqui no Brasil. O Stenbrück, que é maluco, né, quer comprar, então já está quase fechado. Ele tem um monte de inimigo, o governador do Rio, o presidente do BNDES, um monte de gente é inimigo do Stenbrück, mas alguém vai precisar comprar essa siderúrgica e talvez ele seja o mais preparado. Depois tem notícia de que a economia grega deve continuar mal em 2013, mas a ideia é que ela volte a crescer em 2014. Isso é normal, né? Depois que uma economia cai demais, você faz o ajuste, gera alguns calotes internos e tal, depois de algum tempo ela volta a crescer. Depois você tem
notícias sobre os bônus que a Apple vai emitir. Na quinta-feira passada eu já havia falado sobre Apple, né? Recorde aí. Depois a gente, na segunda-feira, teve as seguintes notícias. Boletim Focus eleva sua projeção para a inflação. Então, a inflação a estimativa era 5,71 e aí eles aumentaram a estimativa para 5,76. Esse é o problema do previsor, né? Ele sempre vai ajustando a previsão dele com a realidade atual, com o cenário e tudo mais. Continua essa ideia. Muito bem. Hipermarcas, resultado foi muito bom. Eu sou até uma pessoa, não sou a pessoa certa para falar de resultado de hipermarcas, porque é uma empresa que eu gosto muito, conheço as pessoas lá. O resultado foi muito bom, tem melhorado muito. O resultado de M. Dias Branco é daquele jeito, né? Receita não aumentou, houve aumento de houve um aumento de 1% só na receita. Eles conseguiram aumentar o lucro, mas mais por conta de eficiência. Na segunda-feira as bolsas da Ásia tinham fechado em alta. Então, tanto na sexta quanto na segunda fecharam em alta. Uma outra notícia era que analistas americanos dizendo que o Facebook estava muito caro, que ele não valia os $25 que estava lá no preço e tudo mais. Depois uma outra notícia de segunda-feira que a confiança na zona do euro estava aumentando. Isso tá claro, você vê o O'Neill, você vê um monte de gente importante aí da economia dizendo que as perspectivas são bem melhores para a economia como um todo e principalmente para a economia do euro. Uma outra notícia da Europa é que o desemprego na Espanha tinha caído 0,91. Então olha que interessante aquilo que a gente vem falando, que a Espanha fez a lição de casa, flexibilizou as leis trabalhistas, teve uma piora no desemprego por conta disso imediata, que é aquele cara que morria de vontade de mandar o funcionário dele embora, não mandava porque ele ia ter que pagar uma conta muito grande. Aí o pessoal já aproveitou a mudança na lei trabalhista para fazer o ajuste lá na empresa dele. Mas passado esse primeiro momento, já aumentou, então diminuiu na verdade o desemprego lá na Alemanha em quase 1%, isso é bom. Depois o setor privado alemão encolhe pela primeira vez em 5 meses. Essa é uma notícia de segunda-feira, mas ontem já saiu notícia muito boa da Alemanha. O setor industrial alemão com crescimento de 1,2%, quando a estimativa era um crescimento de 0,2%, uma coisa assim. O número veio realmente bom. O Egito fazendo o acordo com o FMI, o Egito também não está bem, todo mundo está meio chacoalhando, né? Depois, confiança da construção recua 6% no trimestre, segundo a FGV. Gente, uma coisa que foi quase carro-chefe da economia brasileira aí de 2008 para cá, uma vez que a bolsa não andou como um todo, só as boas empresas que realmente andaram e tem que andar mesmo, era o setor de imóveis imobiliários. A gente tem sentido claramente, com todo mundo que eu converso, que o setor imobiliário desacelerou mesmo. Tá realmente pior, você vê imóvel sobrando, placa para todo lado. Então, de fato, o pessoal do setor imobiliário, que era o único setor que não havia sido atingido, né, foi atingido. As incorporadoras já estavam com resultados piores. Se você vê, se você der uma lida na exame da semana passada, você já percebe que as margens de lucro das incorporadoras tinham encolhido muito. Então tiveram que apertar demais, obra demais, falta de capacidade de gerenciamento de obra fez com que elas abaixassem muito a margem de lucro. Então, enquanto o resto todo das empresas está muito mais eficiente, esse setor de incorporação e construção está bem bagunçado. Depois, na terça-feira, a gente teve resultado da produção do Tubarão,
da OGX, né, do poço de Tubarão afundando. Depois ontem você tem uma notícia boa, então essa notícia é de terça, que é uma queda na produção do poço de Tubarão, mas depois já houve uma notícia de melhora de produção também. Então acho que as notícias de produção de OGX se igualaram essa semana e continuam muito ruins em termos de perspectiva, por isso que o papel está sofrendo aí a R$ 1,60, né? Pois a notícia da venda de parte da operação de 2 poços, né, 40% de 2 poços por 850 milhões de dólares para Petronas ou Petronas, eu não sei como é que eles falam lá na Malásia, mas é a empresa que comprou. Depois, queda no lucro da Telefônica Vivo. Vamos ver aqui, ó. Queda no primeiro trimestre. Telefônica Vivo registrou um lucro líquido de 810 milhões, queda de 15%. No resultado do ano passado, a geração de caixa média caiu 3,5%. Então vejam que é geração de caixa caindo mesmo, né? É receita, diminuição de receita. A Itaúsa teve um resultado, Itaú e Itaúsa tiveram resultados bons, piores do que nos períodos anteriores, mas melhores do que as estimativas. Isso é o que está acontecendo. Os analistas estão com uma estimativa ruim dos resultados, os resultados estão vindo até um pouco melhores do que as estimativas, mais ruins. Quem veio com um resultado muito bom, eficiência operacional mesmo, até aumento de exportação tal, foi a BR Foods, mas nós já havíamos comentado isso na quinta-feira passada. A ALL, que é uma empresa que tem DNA do pessoal lá do Garantia, do pessoal da Ambev, reverteu o prejuízo que ela tinha, mas também é um lucro de 30 e poucos milhões, uma coisa assim. Mas é eficiência mesmo, não tem nada a ver com a economia brasileira. Ó, comércio aqui, ó, lucro líquido da Duty Free, né, que é aquela empresa que tem os free shops lá, caiu para 33 milhões, então o HSBC saiu um resultado extraordinário dele lá fora, corte de custos, ganho de eficiência e melhora de perspectiva. Ele tem muito título europeu, título inglês, asiático, que estava bem desvalorizado, que agora deu uma recuperada, mas tipo o HSBC estava com lucro de 4 bi, subiu para um lucro de 8 bi, assim, dobrou o lucro, foi muito bom, assim, o resultado do HSBC foi muito bom. Na terça-feira, as bolsas asiáticas tinham fechado um pouco subindo, um pouco caindo, sem direção. Uma outra coisa que aconteceu é que existiu uma regra que o Banco Central brasileiro não poderia ajudar banco por conta da lei de responsabilidade fiscal, e isso caiu, né? A gente escancarou, o governo hoje pode ajudar quem quiser, não precisa pedir ajuda para ninguém, não tem lei de responsabilidade fiscal, não é uma reclamação, é uma constatação. De fato, a economia mundial está tão ruim que se precisar resgatar um banco, talvez precise mesmo, porque o problema de banco é que gera crise sistêmica, né? Então, banco é uma coisa que infelizmente é too big to fall, né? Não dá para quebrar porque leva todo mundo junto, né? O que mais? JBS compra unidade industrial da BR Foods, que é tudo ajuste de empresa, não precisamos comentar. BR Malls teve um lucro 48% menor. E aí, o que aconteceu? Ela caiu bem de manhã na quarta-feira. Ontem ela caiu bastante, só que para quem leu, entendeu o balanço, percebeu a expectativa e as estimativas anteriores, percebeu que o resultado não foi ruim, melhorou o resultado operacional, é uma questão de demanda mesmo. E aí no final do dia ela até reverteu e subiu. E aí aquela notícia que eu falei da Alemanha, a produção industrial alemã sobe inesperadamente em março, né? A produção saltou 1,2%, subiu 1,2% em março. Essa notícia é inesperada, talvez tenha um pouco de aleatoriedade nisso, né? Um pouco de sorte, talvez depois caia um pouco, mas a notícia é boa. Depois a gente teve o lucro do BTG Pactual caindo 22%. Gente, não dá para um banco desse dar tanto lucro assim, é normal que o lucro caia de vez em quando. Resultado de tesouraria que um trimestre atrás era muito mais fácil de ter,
como vocês devem saber, se não sabem eu vou contar agora, o BTG ele tem resultados operacionais muito bons em várias áreas, e operações de tesouraria pelo menos no ano passado foi 33% da receita do BTG, tudo foi resultado de tesouraria, que é o que? Operação em bolsa, operação em juros, operação em câmbio, um monte de trader lá do BTG operando, os caras são muito bons nisso, mas é lógico que um semestre atrás era muito mais fácil entender que a inflação ia subir, que a taxa de juros ia cair e tudo mais do que agora. Agora não tem mais drive, é muito mais difícil ganhar dinheiro com tesouraria, por isso que houve uma queda no lucro do BTG, além de outras coisas, né? Depois a Vale saindo notícia de que ela está diminuindo participação societária na empresa que ela tem de logística, ela é dona e controladora da empresa, ela vai vender o controle da empresa, vai ficar apenas com uma participação. Como a gente vem falando, as empresas brasileiras, mesmo as controladas pelo governo, estão de parabéns no sentido de melhorar a eficiência. A Vale percebeu que o problema do minério de ferro dela é grave. Se o minério de ferro no mundo cair, ela vai ter problema grave. Então ela está cortando tudo que não tem a ver com o core dela, tudo que ela não consegue ser eficiente. Então isso é interessante. E ontem a Bolsa de Tóquio tinha fechado em alta, uma alta significativa, batendo topo atrás de topo lá no Japão, por causa da mudança da política macroeconômica lá. Os caras resolveram meter o pé no acelerador, emitir moeda, duplicar a base monetária e tal. Então anda muito otimista. E aí saíram notícias boas na China ontem, e a bolsa japonesa subindo aí mais um pouco. Vamos ver só se tem algum comentário. O Marlo dando boa tarde. Boa tarde, Marlo. Se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Notícias de hoje. A EBX negocia antecipar o pagamento de 900 milhões com bancos. O grupo EBX está tentando antecipar pagamentos com o Banco Brasileiro, Banco Bradesco de Investimento, BBA e tal. Então, aquilo que a gente falou no comecinho, que eram os principais drives da semana. O Ike tentando se virar aí. Depois o Bradesco desistiu de comprar a Credicar. Então a Credicar foi comprada pelo Itaú Unibanco por 3 bilhões de reais, né? O prejuízo da MPX cresce 200%, bastantes notícias ruins aí, operacionais para o Ike, né? A AES teve um prejuízo de 800 milhões no primeiro trimestre. A AES era uma empresa que sempre teve resultados muito bons, né? E aí a geração de caixa, o EBITDA dela caiu 57%, né? E a receita líquida diminuiu 8%. Então, uma série de coisas, não só a diminuição da receita fazendo o resultado da AES diminuir. O lucro da Renner, mesma coisa, recua 40%. Brookfield tem prejuízo no primeiro trimestre e revê projeção de margem. Lucro AES Tietê cai 24%. Lucro da GGAP cai 5%. Então todo mundo diminuindo o lucro. Por quê? Porque a economia brasileira está desacelerando, não tem jeito. E aí as bolsas asiáticas novamente fecharam divergentes hoje. Então na Ásia a gente teve uma leve alta entre divergência e uma leve alta durante a semana. Mais notícias boas da Grécia, desemprego na Grécia, notícia ruim, sobe um pouco mais para 27%. Muito bem, o que a gente pode concluir de todas essas notícias que a gente viu e vimos notícias dia a dia? E a última notícia que não está nessas listas de notícias todas que a gente leu, porque saiu agora no começo da manhã, aí 11 horas da manhã, alguma coisa assim, final da manhã na verdade, que é uma notícia de diminuição significativa no seguro-desemprego americano. A economia mundial tá com cara de que vai dar uma pequena recuperada. Isso já tinha sido antecipado. Bolsa americana batendo topo histórico. Os resultados americanos, mesma coisa. A economia lá não tá grande coisa, mas a eficiência melhorou muito. Mas a gente tem um problema interno que a gente já sabe, que é um problema de falta de investimento, que leva com que
esse pleno emprego diminua, a renda das pessoas já não está crescendo como estava, então a economia brasileira parou, né? E aí bicicleta que não pedala cai, né, gente? Então vamos ver o que vai acontecer. E aí de duas uma, ou o que é mais provável, a economia mundial vai se recuperar aos poucos e a gente vai receber mais um presente, porque a gente tem muita facilidade aqui, muita terra, muita água, petróleo que daqui a pouco está saindo, a gente tem, né, um mercado consumidor razoável, tá? Então a economia brasileira tem essa dinâmica que é importante para ela, mas em termos de eficiência de empresas, de governo, de órgãos institucionais está bem complicado. Mas o resto do mundo está melhor, a Europa está melhor, a Ásia como um todo está melhor, por mais que se imagine que vai haver desaceleração na China, estão melhores. Então a gente vai ter aqui que ganhar eficiência. Vamos ver o que acontece aí nos próximos meses, se a gente consegue melhorar alguma coisa internamente, mas a gente continua levemente pessimista. Gente, agradeço muito a presença de todo mundo nesse nosso programa aqui de bate-papo de mercado semanal. Se alguém tiver algum comentário para fazer, quiser falar alguma coisa, manda um e-mail ou já comenta agora. Estamos terminando o programa e em 5 minutos a gente volta para falar de opções avançadas. A gente tem aquelas estratégias de ratio montadas, os preços de Petro subiram, de Vale caíram. Vamos ver o que aconteceu com as volatilidades. O programa de opções avançadas está bem interessante hoje. Então, para quem vai assistir o programa de opções até daqui 5 minutinhos, e para quem não vai, muito obrigado pela presença e tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e na segunda-feira a gente está de volta. Um abraço e até mais.